Então, gente, como a gente está conversando sobre reuniões nesse conteúdo aqui, o que acontece no início de cada reunião? Geralmente as pessoas conversam, tá? Às vezes tem aquele delay de uma pessoa demorar 2, 3 minutinhos para entrar e daí fica todo mundo ali com a cara meio fechada, não sabe o que falar, fica aquele silêncio desconfortável que a gente chama em inglês de awkward silence, que é um silêncio estranho que a gente chama, né? Então, para evitar isso, a gente tem o que é chamado de small talk, aquela conversa de elevador, aquela conversa pequena que a gente fala, porque são frases curtas, é uma conversa que a gente sabe que está ali só para preencher tempo. E muita gente eu já vi postando no LinkedIn, etc. Ah, eu odeio small talk por causa disso, por causa daquilo. Mas, gente, isso daqui não é vida pessoal. Primeiro, conteúdo aqui nos nossos cursos geralmente não falam de vida pessoal. Na tua vida pessoal pode ser, né, uma pessoa um pouco mais reclusa, seca, etc. Aí é uma escolha tua. Mas lembrem-se que quando a gente está trabalhando, é sempre interessante a gente ser uma pessoa fácil de se trabalhar. Até porque a gente espera que as outras pessoas sejam fáceis de trabalhar também. É a realidade? Todo mundo é tranquilo? Todo mundo é fácil de conversar? Não, é claro que não. Mas ao mesmo tempo não é por isso que a gente não precisa trabalhar na nossa capacidade de comunicação. E às vezes ter uma conversa ali sobre o que aconteceu no fim de semana, sobre alguma coisa que você viu, pode ser uma oportunidade de ter ali um bonding, né, um rapport que a gente chama, que é criar uma relação, um laço com uma pessoa que você não tem muita relação. E quem sabe isso te ajude no trabalho, tá? Então, realmente small talk. Muita gente não gosta, acha que não é necessário, acha que começa a reunião, fala do que tem que falar e pronto. Mas muitas pessoas não são e muitas pessoas até pensam totalmente o oposto, de que na verdade o trabalho deveria ser leve, etc. E são vertentes de interpretação da nossa vida que eu não vou entrar aqui muito profundamente. O que eu quero é passar para vocês opções de como se comunicar de forma mais efetiva e como você realmente consegue se conectar com seus colegas de trabalho, por exemplo, no início de uma reunião, através de small talk. Então, vamos pegar aqui e ver alguns exemplos, tá? A gente tem que small talk antes da reunião. Só que não necessariamente é antes, tá? Pode ser em qualquer momento no trabalho na tua vida. E a gente colocou aqui, ó, positive response. Existe uma coisa chamada active listening, né? Que é quando alguém está falando com você e você realmente interage, não que você interrompe a pessoa, mas que você realmente interage com ela, seja concordando, ou seja fazendo uma pergunta, e o que aconteceu? Really? E assim por diante, para que realmente aquela conversa flua, tá? Tem um livro que é muito famoso, que é um clássico, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e ele tem várias páginas contando histórias de pessoas que realmente fecharam negócios, ou criaram amigos, conexões importantes profissionais, simplesmente porque perguntaram as coisas certas, a pessoa continuou falando, ou as pessoas conseguiriam manter uma conversa em andamento por um longo período de tempo. O que parece simples, mas não necessariamente é. Então nós temos aqui, por exemplo, That sounds interesting. That's cool. That's great to hear. It sounds fantastic. How nice. That's wonderful news. I'm glad to hear that. Todos esses exemplos que a gente pode passar em detalhes daqui a pouco demonstram interesse, demonstram que você está gostando de escutar aquilo. Ah, Léo, mas e se eu não estiver gostando? Gente, isso daqui não é um conteúdo assim de coaching, de como você age em determinadas situações, tá? Eu não vou falar para você, daí você mente, aí você omite, etc. Isso é uma escolha sua. Mas que eu garanto que quando alguém está falando com você e se você interage com a pessoa de volta, a pessoa vai gostar se você utilizar esse tipo de frase, aí sim, aí com certeza, tá? Então percebam que quando você fala That sounds interesting, ou That's cool, That's great to hear, nossa, ótimo escutar isso. Imagina que você sabe que um colega de trabalho teu acabou de ter bebê, por exemplo. Poxa, se a pessoa tá falando, não, deu tudo certo, tá tudo legal, foi com segurança, todo mundo tá saudável, etc. Tu pode falar That's great to hear, né? Por que não interagir com essa pessoa nesse momento, né? Ou It sounds fantastic, ou How nice, That's wonderful news, por exemplo, I've had a baby, ok? News, That's wonderful news, tá? Ou I am glad to hear that. Então, utilizem esse tipo de frase, busquem outros exemplos, que realmente você vai se tornar uma pessoa um pouco mais comunicativa e não é tão difícil assim, tá?
E outra coisa, que é uma estratégia que eu utilizo muito, que eu acho que na verdade várias pessoas que dão aula, seja em grupo, seja particular, acabam desenvolvendo uma estratégia chamada follow-up questions, tá? Follow-up é seguir, dar andamento, acompanhar, e follow-up questions nada mais é do que alguém que está te contando uma história e você continua perguntando coisas para que essa conversa continue ocorrendo. Então, quando a gente tem o nosso treinamento de novos professores, novas professoras, uma das primeiras coisas que a gente fala é foca em follow-up questions. Faz a pessoa se comunicar. Dê feedback de como a pessoa consegue se comunicar de forma mais efetiva, mas ao mesmo tempo mantenha a conversa em andamento. E é por isso que a maioria dos nossos alunos e alunas falam que parece que a aula flui, a aula passa rápido, 1 hora, 45 minutos, 2 horas, passam rápido. Por quê? Não é simplesmente porque aconteceu organicamente, mas é porque existem estratégias de didática por trás do que você está como aluno passando, e a gente utiliza muito essa estratégia aqui, follow-up questions. Por exemplo, alguém foi lá e falou 2 frases, te contou um fim de semana em 2 frases. Tu pode falar, tell me more about it. Imagina que a pessoa falou, eu fui para tal hotel e fui com a minha família, a gente passou 2 dias lá. Tu pode falar, tell me more about the hotel. Certo? Então, a pessoa vai começar a falar sobre outra perna, outra vertente da história. Ou a pessoa falou, daí eu fui na praia, andei de cavalo, assim por diante lá no hotel. Você pode perguntar, what else did you do? Que mais que você fez? Principalmente porque as pessoas, algumas são muito comunicativas e falantes, mas a maioria das pessoas, principalmente que trabalham em TI, são pessoas com menos palavras, de poucas palavras às vezes. Mas não necessariamente é porque a pessoa não quer falar. É simplesmente porque é uma característica dela. Então é claro que a gente tem que respeitar como ouvinte o quanto que a pessoa quer pegar e comunicar, para não ser uma pessoa expansiva e invasiva, mas ao mesmo tempo é legal perguntar algumas coisas e ver o quanto mais a pessoa fala, tá? Isso ajuda a criar um laço aí com alguém. And how about you? Então, por exemplo, a minha esposa teve bebê, ela tá super bem, bebê tá bem, e daí tu pergunta para essa pessoa que teve o bebê, how about you? Como que você tá? Porque às vezes a gente fala muito dos outros e que tá tudo bem com os outros, mas a gente acaba não falando de nós mesmos. E daí é legal quando a pessoa pega e fala, how about you? Ou what was the best part of it? Passei lá o fim de semana no hotel com a minha família. E a pessoa me pergunta, what was the best part of it? Ou, where did you go? What did you do last weekend? Went out. O que você fez no fim de semana passado? Eu saí. Oh, really? How nice. Where did you go? Ou, how was it? Como é que foi? I went to a very nice restaurant. Fui para um restaurante muito legal. Como é que foi? How was it? Então, gente, existem várias outras opções. A gente está dando algumas aqui para vocês, mas o objetivo aqui não é só falar da questão do inglês, mas é falar da importância que follow-up questions tem, tá? Então, tentem manter a conversa, tentem ter uma conversa bilateral, e se a outra pessoa está contando uma história, tentem interagir para que realmente a pessoa não sinta que basicamente você não está interessado ou interessado. Tá? Isso vai ajudar vocês a criarem mais laços. Vamos ver aqui um exemplo. Exemplo de small talk antes de uma reunião iniciar. Tá? Example. John, I just got back from a weekend bootcamp on cybersecurity. Legal, não é nada pessoal, é algo mais profissional. Quanto é mais profissional, a gente até consegue, perguntar mais coisa, porque não é da vida pessoal da pessoa, então a gente está trabalhando, bootcamp, etc. Aí o Mark fala, that sounds great. What did they talk about? Aí o John continua, they talked about how to keep the internet safe, secret codes and ethical computer tricks. Tá? Então, temos aí um pouco mais de informação. Aí a Hannah pega e fala, how wonderful, did you enjoy the bootcamp? Yes, it was really interesting and I learned a lot. Aí o Mark pega e diz, I imagine you are tired. Weekend bootcamps can be intense. E o John fala, I am. It was busy. Quando é busy não é simplesmente ocupada, que foi corrido, tá? Por exemplo, busy week, você pode falar, nossa, semana corrida.
It was busy, but we had good teachers and got to do practical experiments. Então percebam que é uma conversa bastante leve, que na verdade durou o quê? 1 minuto, talvez até uma outra pessoa entrar, mas ao mesmo tempo, isso daqui foi uma oportunidade do John compartilhar algo que é interessante profissionalmente. Aumentar a visibilidade dele mesmo, do John. E foi uma oportunidade do Mark e da Hannah mostrar interesse no que o John fez, afinal de contas foi um fim de semana ali que ele focou na sua vida profissional e isso é sempre interessante, tá? Então, talvez vocês estejam aqui num fim de semana ou à noite que vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, estudando inglês. E parabéns para você, porque às vezes a gente tem que fazer alguns sacrifícios, tá? Então nós temos aqui um exemplo. Percebam quais que são as estruturas utilizadas. Esse não é o objetivo desse conteúdo, mas nós temos uma série de outros conteúdos que focam em estruturas, o inglês por trás de tudo isso que está acontecendo. Por exemplo, what did they talk about? Porque é uma pergunta sobre o passado. A gente está falando do fim de semana passado, então é um ponto bem determinado no passado, então isso é passado simples, tá? They talked about, passado simples, e assim por diante. Então isso daqui, como é uma história, majoritariamente a gente utiliza uma estrutura de passado, que a gente explica com muito mais detalhes em outro conteúdo nosso. Vamos para mais um exemplo então de small talk antes da reunião começar. O Carl diz sobre o futuro dele, I am going on a beach vacation next week. Pedro fala, that's cool, where are you going? I am going to a beach town in the northeast, no nordeste. How wonderful, do you intend to relax or go sightseeing? Para quem não sabe, go sightseeing, por exemplo, em Florianópolis, se alguém vem para Floripa e a gente leva a pessoa para passear, para ver os principais pontos turísticos, a gente está fazendo isso. Go sightseeing. Sight é vista, sim é ver, e a gente tem essa questão que muita gente traduz para turistar, ok? Vai na Ponte Ercílio Luz, vai nas praias, vai na Lagoa da Conceição e assim por diante. Em São Paulo vai ter outros pontos turísticos. No Rio, por exemplo, vai no Cristo, vai no Pão de Açúcar, vai em Copacabana. Isso seria go sightseeing. Aí o Carl fala, I will relax on the beach and I might walk around the city. And you, when are you going on vacation? Interessante isso daqui, tá? Ele jogou de volta, and you. Eu, que sou uma pessoa que falo bastante, como vocês já devem ter percebido, é uma coisa que eu sempre tomo cuidado. Sim, eu sei que eu falo bastante, então para não dominar uma conversa, eu sempre jogo de volta para a pessoa, para realmente fazer a pessoa participar, né? Porque senão eu falo por 2 horas seguidas e isso não é agradável, tá? Então, jogar de volta para a pessoa também é interessante, porque às vezes a pessoa está perguntando, mas ela também tem algo a compartilhar. Pedro diz, I am going on vacation only next month. I am going to go to a resort. How nice! I am sure you will have a good time. Ok? Isso é uma prediction, que é algo que a gente comenta em outro conteúdo nosso sobre inglês. Tá? Então, percebo aqui outro exemplo de conversa curta, mas que em pouco tempo as pessoas conseguiram falar sobre férias, todo mundo gosta de sair de férias, certo? É algo positivo e com certeza as pessoas vão tirar aí uma energia positiva aqui dessa conversa. Então, gente, aula um pouco mais enxuta, com vários exemplos, mas sempre se lembrem, sejam fáceis de conversar. Porque a gente também quer conversar com pessoas que sejam fáceis de a gente ter ali um diálogo, tá? Então, às vezes, parte um pouco de nós, a gente não tem como controlar a forma que as outras pessoas pegam e se comunicam, infelizmente. A não ser que você seja um gestor ou gestora, que daí você passa feedback, mas é um caso mais específico. Porém, no geral, a maioria das pessoas não escolhe com quem que elas vão trabalhar. Então a comunicação acaba sendo a raiz de uma série de problemas que a gente tem no ambiente de trabalho, e se aproximar das outras pessoas, principalmente uma cultura que tem esses laços mais próximos, e nós brasileiros temos essa questão de laços mais próximos, inclusive no ambiente profissional, vai ajudar sim a vocês terem um ambiente mais agradável e principalmente que vocês consigam se relacionar com pessoas estratégicas na carreira de vocês.